Oi, gente, vou aproveitar mais esse momento aqui da caminhada. Desculpa, a câmera vai ficar tremida, tá? Mas eu quero dividir, compartilhar com vocês uma situação vivenciada com o meu filho. Meu filho, desde pequeno, ele tem sensibilidade à luz. Por exemplo, quando está muito sol, ele fala que a visão dele fica difícil ele enxergar. Ele tem sensibilidade ao toque. Por exemplo, cortar as unhas para o meu filho é uma tarefa que não é muito simples. Então, cortar as unhas, cortar os cabelos. Ele derrubava constantemente lápis, borracha, quando não mordia, né? Então ele morde ou derruba no chão. Às vezes ele apoiava assim as mãos para escrever, como se tivesse cansado. E tudo isso eu pude entender quando o colégio anualmente pede uma avaliação conhecida como PAC, Processamento Auditivo Central. E nesse exame você pode avaliar se o seu filho, se ele tem uma disfunção, conhecida como disfunção da integração sensorial. Então isso é algo que pode afetar todos os sentidos, da criança. Então, para algumas crianças vai afetar mais o sentido da visão, outros da audição, outros do toque, outros do paladar. Então, para cada criança pode apresentar um sintoma. Então, no caso do meu filho, ele não tem sensibilidade às texturas, mas, por exemplo, tem crianças que têm sensibilidade, não aceita determinadas texturas no alimento, Outras, por exemplo, têm sensibilidade na audição. Então, um barulho pode ser algo que seja muito excessivo para o seu filho, E isso eu tenho observado. Às vezes eu tenho contato com crianças que falam: nossa, tá muito barulho aqui. Por exemplo, aqui onde eu estou agora, os carros passando. Isso pode ser algo que para algumas crianças seja excessivo. Então, tanto essa disfunção, olha, desculpa pelo barulho, tanto essa disfunção pode ser algo onde ela tem uma hiporreatividade ou uma hipersensibilidade. Então, ela pode ser também aquela situação onde foi um bebezinho que, por exemplo, não reagia muito aos estímulos, ficava sempre muito quietinho, era aquela criança que, olha, não chora para nada, tá sempre quietinho. Então isso também pode não ser nada, pode ser uma criança calma, mas também pode ser uma criança, um bebê que já começa a apresentar alguns desses sinais que eu estou colocando. Então ela pode ser, essa disfunção pode ser, como eu disse, ela pode ter uma hipersensibilidade auditiva. Então é aquela criança que presta atenção em tudo que está acontecendo a 100 metros de distância. Por exemplo, o meu filho, ele tem o ouvido muito sensível. Ele não tem essa sensibilidade ao barulho. Mas, por exemplo, ele parece aquela criança que não está prestando atenção, porque ele está aqui, mas ele está ouvindo lá. Isso é muito comum nos dias de hoje, não é mesmo? Então, por isso que eu quis compartilhar com vocês, busque um profissional, fonoaudiólogos, enfim, são vários, profissionais que podem, ajudá-los a ter esse diagnóstico, a conhecer mais. É importante que a gente conheça nossos filhos, Porque, por exemplo, se eu não tivesse esse diagnóstico, eu ia falar que meu filho faz manha para cortar a unha, para cortar as unhas, faz manha para cortar os cabelos. Ou ele fala assim: mãe, diminui a luz. Ele fala, quando ele vai estudar: mãe, diminui a luz. Porque para ele a luz é algo que
é muito sensível à luz. E, por exemplo, já com as texturas, meu filho aceita super bem todos os alimentos, né? Todas as texturas. Eu não tenho dificuldade com relação à textura. Mas, por exemplo, ele demorou para andar de bicicleta. Ele tinha medo de altura. No carro ele falava que ficava tonto quando ele estava no carro. Tudo isso melhorou muito, porque a partir do momento que você tem o diagnóstico, você começa a buscar auxílio dos profissionais e promover os estímulos necessários, né? Ele se cansava, ele ia fazer a lição, então ele apoiava a cabeça, como eu disse, mordia lápis, derrubava borracha. Sabe aquela criança que, não é o caso do meu filho, mas, por exemplo, uma situação, aquela criança que fala, eu sou estabanada, tudo cai, eu esbarro em tudo, né? Bato em tudo. Pode ser uma situação, né? Então, eu quis mesmo hoje trazer compartilhar isso, né? Vivenciado. E assim, no caso do meu filho, ele nasceu prematuro, né? E isso é uma condição para que haja essa disfunção, tá? Existem outros fatores também, não é só o fato de ter nascido prematuro. Uma gravidez também, onde tem um nível de estresse muito alto, ou uma situação vivenciada, pode ser também um fator. Então, hoje eu quis compartilhar com vocês e espero ter ajudado. Um beijo no coração de todos.